Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar as ideias, a vida de uma figura assim central e com certeza bem polarizadora no pensamento econômico do século XX. Ludwig von Mises. Ele foi um economista, filósofo, um defensor ferrenho do liberalismo clássico, né? E uma força motriz por trás da escola austríaca de economia. A gente se baseou aqui em fontes que detalham a biografia dele, as teorias mais marcantes e o legado complexo que ele deixou. E a nossa missão aqui é tentar entender por que o Mises ainda é tão influente, sabe? Decifrar essa abordagem única dele para a economia, a tal da praxeologia, e investigar por que essas ideias continuam, nossa, acendendo debates tão intensos até hoje. Pois é, e a gente já começa com um paradoxo bem interessante, né? O Mises passou boa parte da carreira dele nos Estados Unidos, assim como uma figura acadêmica meio marginalizada, principalmente depois de fugir da Europa dominada pelo nazismo, né? Só que a influência dele explodiu depois que ele morreu. Como é que isso aconteceu? É uma história em tanto. Para a gente entender isso, acho que precisamos voltar lá atrás, para as origens. Ludwig von Mises nasceu em 1881, em Lemberg. Isso, hoje é Lviv, na Ucrânia. Na época, era parte do Império Austro-Húngaro. E a família era judaica, mas secular, né? Bem integrada na elite liberal de Viena, para onde eles se mudaram cedo. O pai, engenheiro, a família até recebeu o título de nobreza, um ambiente, assim, de um certo privilégio, né? Sim, sim. E esse ambiente levou ele para a Universidade de Viena. Lá ele estudou Direito e Economia e teve contato com os gigantes da escola austríaca, tipo o Eugen von Bomberwerk, e aqui tem uma virada fascinante na história dele. O Mises entrou na universidade com simpatia pelo marxismo. Sério? Marxista? Pois é, era algo comum na juventude vienense da época, sabe? Mas as aulas e principalmente as críticas demolidoras do Bomberwerk ao socialismo, bom, elas converteram o Mises. Ele abraçou o liberalismo clássico e o individualismo metodológico, assim, com fervor, e concluiu o doutorado em Direito em 1906. Que interessante essa conversão. E depois da universidade, ele não foi direto para a academia, para a Torre de Marfim, né? De jeito nenhum. Ele passou, olha só, 25 anos, de 1909 a 1934, trabalhando na Câmara de Comércio de Viena. Ele se tornou principal conselheiro econômico do governo austríaco. Isso deu para ele uma visão muito prática, sabe? Lidando com política monetária, comercial, com a dureza da economia real no dia a dia. E a Primeira Guerra Mundial, eu imagino que também marcou ele profundamente, né? Marcou, e muito. Ele serviu como oficial de artilharia na temida Frente Oriental. Viu o combate de perto, as condições brutais, chegou a contrair tifo. E depois ele trabalhou na seção econômica do Departamento de Guerra. Essa experiência não foi nada teórica. Ele viu na prática as falhas logísticas catastróficas, sabe? Os efeitos devastadores do financiamento inflacionário da guerra. Isso com certeza solidificou as confianças dele em relação à intervenção do Estado e à manipulação da moeda. Nossa, essa vivência prática com certeza deu um peso diferente para as ideias dele. E no período entre guerras, ele se tornou uma voz importante lá na Áustria. Uma voz crucial. Ele lutou ativamente contra a hiperinflação que, assolou a Áustria depois da guerra. Foi peça-chave na fundação do Banco Nacional Austríaco em 1923. E ele insistiu no padrão ouro, né, como uma âncora contra a expansão descontrolada de crédito. Já em 1928, ele alertava, olha, tentar estabilizar preço artificialmente com crédito bancário só vai plantar a semente de crises futuras. E ele acertou na previsão. Acertou em cheio. Previu a quebra do Kreditanstalt, que era o maior banco austríaco, em 1931, e foi contra o resgate do governo, dizendo que isso só ia adiar o problema. E é curioso notar que, apesar desse liberalismo radical dele, ele chegou a aconselhar o governo autoritário do Dollfuss, lá nos anos 30. Mas por quê? Não parece contraditório? Parece. Mas não era por simpatia ao autoritarismo, entende? Foi mais uma tentativa pragmática de influenciar as políticas contra o socialismo e a ameaça crescente do Anschluss, a anexação pela Alemanha nazista. Ele defendia orçamentos equilibrados,
Tentava limitar os danos, digamos assim. Mas essa ameaça do Anschutz acabou se concretizando, né? Em 1938. E o Mises, sendo judeu e já lecionando em Genebra desde 34, para escapar do clima político na Áustria, ele viu que não podia voltar. A fuga foi inevitável. Exato. Em 1940, ele e a esposa, Marvit, conseguiram emigrar para os Estados Unidos, fugindo da guerra, da perseguição que era iminente para ele. Chegaram em Nova York praticamente sem nada, sem dinheiro, sem emprego garantido. Tiveram que deixar para trás uma vida inteira, incluindo a biblioteca vasta dele e as pesquisas. É impressionante pensar nesse gigante intelectual chegando como refugiado, né? Nossa, uma reviravolta dramática mesmo. E lá nos Estados Unidos ele encontrou um ambiente acadêmico receptivo, as portas se abriram. Longe disso. Ele até conseguiu uma posição de professor visitante na New York University, a NY, de 1945 a 1969. Mas era uma posição bem peculiar, sabe? Sem salário da universidade. Como assim, sem salário? Era financiada por doações de empresários e fundações que simpatizavam com as ideias dele, como a do Lawrence Fertig. Academicamente falando, ele estava totalmente à margem. O keynesianismo dominava tudo na época. Caramba! Então, apesar de marginalizado, ele conseguiu formar uma geração inteira num seminário não oficial. Que história! Exatamente. Esse seminário privado dele na NYU, que acontecia fora do currículo oficial, sem valer crédito nenhum, virou lendário. Foi ali que uma nova geração da escola austríaca foi forjada, sabe? Nomes como Murray Rothbard, Israel Kirzner, George Reisman, Ralph Raico, toda essa turma bebeu direto da fonte do Mises nesse seminário. Ele manteve a chama austríaca acesa nos Estados Unidos por décadas, enquanto o keynesianismo reinava. É incrível como a influência pode surgir de lugares inesperados. E ele continuou escrevendo, publicando lá nos Estados Unidos. Sim, foi extremamente produtivo. Publicou algumas das obras mais importantes dele em inglês, inclusive. Ele faleceu em 1973, com 92 anos. O funeral foi modesto, quase íntimo, tinha menos de 30 pessoas. Mas como a gente falou no início, o legado dele estava só começando a florescer de verdade. Isso culminou na criação do Mises Institute em 1982, que amplificou enormemente as ideias dele. Certo. Então vamos mergulhar nessas ideias. O que está na base do pensamento do Mises? Eu ouvi falar muito de praxeologia. O que significa isso, afinal? A praxeologia é o ponto de partida do Mises e é, assim, radicalmente diferente da abordagem mais comum na economia, né? Ele definiu como a ciência da ação humana. Para ele, a economia não é como a física, que se baseia em observação, em teste empírico, não. Para ele, é uma ciência dedutiva, tipo a lógica ou a matemática. Dedutiva, mas dedutiva a partir de quê? A partir de um único axioma fundamental, que ele considerava irrefutável, o axioma da ação. A ideia de que nós, seres humanos, agimos propositalmente. Ou seja, a gente usa meios escolhidos para atingir fins desejados, buscando sair de um estado de coisas menos satisfatório para um mais satisfatório. É isso. E por que ele achava isso irrefutável? Qual era o argumento? Porque, segundo Mises, qualquer tentativa de negar esse axioma já é em si uma ação proposital. Se alguém fala, eu não ajo propositalmente, essa própria declaração é uma ação, concorda? Com o propósito de comunicar uma ideia. É autoevidente para ele. Entendi a lógica interna disso, mas essa ideia da praxeologia não soa um pouco, sei lá, dogmática? Como ele respondia para quem dizia que a economia precisa, sim, de dados empíricos, de observar o mundo real? Essa é exatamente a crítica mais comum, com certeza. O Mises argumentava que a ação humana envolve escolha, propósito, subjetividade, elementos que não existem nos fenômenos naturais que a física estuda, né? Então, tentar derivar leis econômicas universais só a partir de dados históricos ou estatísticos seria um erro lógico para ele, porque esses dados são sempre sobre o passado e não capturam a intenção por trás das ações. Pensa assim, a gente pode ter estatísticas de quantas vezes as pessoas compraram sorvete no passado, mas isso não diz por que elas escolheram sorvete em vez de outra coisa, nem garante que vão fazer o mesmo no futuro, entende? A praxeologia busca entender a lógica da escolha em si.
Faz sentido essa distinção. É como, sei lá, entender as regras do xadrez, a lógica da ação, versus só analisar estatísticas de jogos passados, os dados empíricos. Exatamente. Ótima analogia. Ele via o empirismo, o historicismo que nega leis universais e foca em contextos únicos, e o positivismo que tenta aplicar método de ciência natural nas sociais como inadequados para entender a economia, porque ignoram essa dimensão fundamental da ação humana, que é proposital e subjetiva. E como essa base metodológica, essa praxeologia, se traduziu em ideias econômicas específicas? Qual foi o primeiro grande impacto dele? A primeira obra, sim, seminal dele, foi A Teoria da Moeda e do Crédito, lá de 1912. Nela, ele fez algo que faltava na época. Integrou o dinheiro à teoria da utilidade marginal. Ele explicou como o valor do dinheiro surge da utilidade dele para as trocas. E introduziu também o teorema da regressão, argumentando que o valor do dinheiro hoje se conecta historicamente ao valor dele como mercadoria lá no passado, mostrando que o dinheiro tende a surgir espontaneamente no mercado, não por imposição do Estado. E isso levou à famosa teoria austríaca dos ciclos econômicos, a tal da ABCT. Sim, essa teoria que ele desenvolveu, e depois o Hayek também, é uma consequência direta disso. A ideia central é que os ciclos de boom e quebra, sabe? A alta e a baixa da economia, eles não são falhas inerentes ao capitalismo. São, na verdade, o resultado da manipulação da taxa de juros pelo sistema bancário, especialmente pelos bancos centrais, que empurram essa taxa para baixo do nível que o mercado, ou seja, a poupança real das pessoas determinaria. Tá, e o que acontece quando os juros ficam artificialmente baixos? Isso manda um sinal falso para os empresários. É como um farol enganoso no mar, sabe? Eles acham que tem mais poupança disponível do que realmente existe. E aí eles começam a investir em projetos de longo prazo, mais complexos, que dependem mais de capital. Mises chamou isso de maus investimentos, ou malinvestments. Aí começa um boom artificial, uma euforia. Mas tudo baseado numa ilusão. Precisamente. Esses projetos não estão alinhados com as preferências reais dos consumidores e com a poupança real que existe. Eventualmente, a realidade bate a porta. Seja porque o crédito fica mais escasso, seja porque os preços dos bens de consumo começam a subir mais rápido, refletindo a falta de poupança real, esses projetos de longo prazo se mostram insustentáveis. Aí vem a crise, o bust. E para o Mises, a recessão não é o problema em si. Ela é a correção necessária. É o processo doloroso de liquidar esses maus investimentos e realocar os recursos para onde eles são realmente demandados pela sociedade. E aqui entra aquela ideia da não neutralidade do dinheiro, certo? A ideia de que injetar dinheiro novo na economia não afeta todo mundo por igual. Exato. O Mises enfatizou muito isso. O dinheiro novo entra na economia por pontos específicos. Por exemplo, via empréstimos bancários para certos setores e se espalha de forma desigual. Isso muda os preços relativos, alguns preços sobem antes de outros e distorce toda a estrutura de produção. Beneficia alguns grupos em detrimento de outros e cria esses desequilíbrios que, no fim, culminam na crise. Não é como adicionar a água num tanque onde o nível sobe por igual para todo lado. É uma visão bem diferente da keynesiana, né? Que focaria na falta de demanda e pediria mais estímulos do governo. Completamente oposta. Para o Mises, aplicar mais estímulos keynesianos durante a crise seria como dar mais álcool para um bêbado para curar ressaca. Só piora o problema fundamental, que é a má alocação de recursos. Fascinante. E talvez a ideia mais bombástica do Mises seja o argumento do cálculo econômico contra o socialismo. O que ele dizia exatamente sobre isso? Ah, sim. Mises lançou essa bomba em 1920 num artigo e detalhou no livro Socialismo de 1922. Ele argumentou que o socialismo, entendido como a propriedade coletiva dos meios de produção, tipo fábricas, máquinas, terra, torna o planejamento econômico racional simplesmente impossível. Impossível. Não só ineficiente, mas impossível. Impossível. A lógica dele é a seguinte: sem propriedade privada dos meios de produção, não pode existir um mercado genuíno para eles. Ninguém pode comprar ou vender uma fábrica, por exemplo, se ela é de todo mundo, né? Sem o mercado, não tem como se formar preços para esses bens de capital. E sem preços que funcionam como sinais da escassez relativa e da demanda, como é que um planejador central pode tomar decisões racionais? Como ele vai saber se é melhor usar mais aço
ou mais madeira para construir algo. Ou se deve construir uma ferrovia ou uma estrada. Alocar recursos para fazer tratores ou bens de consumo, sem ter ideia dos custos relativos e do valor que a sociedade dá para cada opção. Exatamente! Mises disse que seria como tentar pilotar um avião sem instrumentos. Os planejadores estariam tateando no escuro. Ele analisou e rejeitou as alternativas que foram propostas na época, tipo usar horas de trabalho como medida de valor ou tentar simular um mercado com preços fictícios. Ele argumentou que nada disso poderia replicar a forma como os preços reais de mercado, que surgem da interação de milhões de proprietários privados, agindo com base no conhecimento local deles e nos incentivos próprios, coordenam a produção de forma eficiente. O socialismo, para ele, não era só uma questão de motivação, de incentivo. Era uma questão de conhecimento e de cálculo. Simplesmente não tinha como saber o que fazer economicamente falando. E essa crítica forte se estendia também a intervenções menores no mercado, tipo controle de preços. Sim, ele viu o intervencionismo, controle de aluguéis, salários mínimos, subsídios, como uma terceira via que era inerentemente instável. Ele argumentava que cada intervenção cria consequências não intencionais. Tipo Escassez de apartamentos com controle de aluguel ou desemprego com salário mínimo acima do mercado. E isso força o governo a escolher. Ou ele abandona a intervenção, ou ele intervém ainda mais para tentar consertar os problemas que a primeira intervenção criou. uma espécie de efeito dominó intervencionista, então? Exato. Uma espiral que, se seguida até o fim, levaria inevitavelmente ao planejamento central completo, ou seja, ao socialismo ou ao caos econômico. Por isso ele era tão cético com a ideia de uma economia mista estável a longo prazo. Para ele, ou se tinha o dinamismo do mercado livre, mesmo que às vezes caótico, ou se caminhava para o controle estatal e para a estagnação. O que nos leva direto para a filosofia política dele, um defensor ferrenho do liberalismo clássico, imagino. Sem dúvida. A base para ele eram os direitos individuais: vida, liberdade e propriedade privada. O governo deveria ter uma função estritamente limitada: proteger esses direitos, ponto. A ordem social e a cooperação, para o Mises, emergem espontaneamente das trocas voluntárias entre as pessoas, não de decretos de cima para baixo. E isso tudo se assenta no individualismo metodológico. São os indivíduos que agem, não abstrações como o Estado ou a sociedade. E como ele enxergava aqueles grandes ismos totalitários do século XX? Fascismo, nazismo, comunismo? Do ponto de vista econômico, ele via todos eles como variações do mesmo tema: coletivismo e destruição do mecanismo de preços. Eram todos, na análise dele, formas de socialismo ou de intervencionismo radical, que subordinavam o indivíduo ao Estado e impossibilitavam o cálculo econômico racional. Ele até cunhou um termo, Zwangswirtschaft, que significa economia compulsória, para descrever o sistema nazista. A propriedade privada existia no papel, mas na prática o governo ditava tudo: o que, como, quando produzir e para quem vender. E a visão dele sobre democracia ou nacionalismo? Ele via a democracia principalmente como um método pacífico para trocar o poder, o que é útil. Mas ele alertava para o perigo da tirania da maioria se não houvesse limites constitucionais fortes para proteger os direitos individuais. E sobre nacionalismo, ele distinguia um nacionalismo cultural, que ele via como inofensivo, do nacionalismo agressivo e protecionista. Este último ele condenava porque levava à guerra e destruía a cooperação internacional que o livre comércio fomenta, sabe? Entendi. E as ideias dele, como a gente viu, geraram reações bem fortes. Muitos seguidores apontam o colapso da União Soviética, lá em 91, como uma espécie de validação tardia daquele argumento do cálculo econômico, né? De fato, a ineficiência crônica, a escassez que era endêmica, a baixa qualidade dos bens, a dependência de mercados negros no bloco soviético, tudo isso pareceu para muitos uma demonstração prática das dificuldades que o Mises tinha previsto teoricamente 70 anos antes. E relatos e estudos que vieram depois do colapso sobre o planejamento soviético, o Gosplan, revelaram um sistema caótico,
dependente de dados muitas vezes arbitrários e até de espionagem de preços ocidentais para tentar tomar alguma decisão minimamente racional. E a influência dele foi muito além da academia, certo? Com certeza. Através de alunos como Hayek, que ganhou o Nobel em parte por desenvolver ideias ligadas ao conhecimento disperso, muito conectadas ao cálculo de Mises e o Rothbard, ele se tornou uma figura seminal para o movimento libertário moderno. E o Mises Institute, fundado em 82, continua ativo até hoje, aplicando as ideias dele a debates atuais, como críticas às políticas de bancos centrais, inflação, regulamentações estatais. Mas as críticas também persistem, claro. Os keynesianos ainda argumentam que a teoria austríaca dos ciclos é uma receita para a inação em crises, para deixar as pessoas sofrendo. Sim, e os austríacos rebatem. Dizem que as soluções keynesianas são só paliativos, que criam problemas maiores a longo prazo, como inflação e novas bolhas especulativas. Eles argumentam que a recessão, embora dolorosa, é o processo de cura necessário para limpar os erros de investimento causados pela manipulação do crédito. É um debate fundamental sobre a natureza das crises e o papel do governo, que continua até hoje. E os marxistas, claro, rejeitam toda a base. Continuam buscando formas de superar o problema do cálculo, talvez com tecnologia, e veem os preços de mercado como reflexo de exploração, não como informação útil. A resposta misesiana seria que nenhuma tecnologia pode substituir o conhecimento tácito, aquele conhecimento disperso e os incentivos que só a propriedade privada e a concorrência real geram. A história do planejamento central no século XX, com resultados consistentemente ruins em termos de prosperidade e liberdade, é frequentemente citada como evidência a favor da tese de Mises. Tem também aquela controvérsia que sempre volta sobre uma citação do Mises de 1927 no livro Liberalismo, a respeito do fascismo. Como a gente deve entender isso? É um ponto sensível. É um ponto delicado, sim, e crucial apresentar com imparcialidade. Nesse livro, Mises escreve que o fascismo, ao combater violentamente os movimentos comunistas e socialistas na Itália e em outros lugares, prestou um serviço momentâneo à civilização europeia, porque impediu uma tomada de poder bolchevique que parecia iminente para ele. Porém, e esse porém é fundamental logo na sequência, ele critica duramente o fascismo, chama de antiliberal, ditatorial, violento e economicamente insustentável, fadado ao fracasso e à guerra. Ele claramente viu o fascismo como uma solução terrível e temporária para um problema que ele considerava ainda pior na época. Os críticos isolam a primeira parte da citação para acusá-lo de simpatia fascista. Já os defensores apontam o contexto completo, a obra inteira dele, onde ele classifica fascismo e nazismo como variantes do socialismo e a própria biografia dele. Ele fugiu dos nazistas, como prova do profundo antitotalitarismo dele. Entendo a distinção que ele fazia, a crítica que vinha logo depois, mas essa citação ainda é muito usada pelos críticos. Por que ela permanece tão controversa? Provavelmente porque toca em nervos muito expostos da história do século XX, E porque a linguagem usada, mesmo com as ressalvas, pode soar chocante hoje em dia. Além disso, para os críticos do Mises, qualquer ambiguidade vira munição, claro. É um exemplo clássico de como citações fora de contexto podem alimentar polêmicas que duram décadas. E a própria metodologia, a praxeologia, continua sendo um ponto de atrito com a economia mainstream, A acusação é de ser dogmática, não testável. Exato. A bronca principal é essa. Se as teorias são puramente dedutivas e não podem ser refutadas por evidência empírica, a economia austríaca se tornaria um sistema fechado, quase uma questão de fé, dizem os críticos. E olha, há debates sobre a rigidez desse método até mesmo dentro da própria escola austríaca. Por outro lado, os defensores argumentam que a praxeologia oferece uma compreensão causal dos fenômenos econômicos, o porquê por trás das ações, que métodos puramente estatísticos ou empíricos, focados só em correlações, não conseguem alcançar. Olhando para o legado dele, então, quais seriam as obras essenciais para quem quer entender o Mises a fundo? Sem dúvida. Ação Humana, de 1949, é a obra-prima dele. É a grande síntese de toda a visão praxeológica e econômica.
Socialismo, de 1922, é fundamental por causa da análise do problema do cálculo econômico. E Teoria da Moeda e do Crédito, lá de 1912, lança as bases da teoria monetária austríaca e dos ciclos econômicos. Liberalismo, de 1927, também é um clássico da filosofia política dele. Tem outras importantes também, como Burocracia, Governo Onipotente. Então, resumindo essa figura tão complexa, um pensador de uma consistência lógica quase. Implacável, né? Muitas vezes intransigente. A praxeologia dele ofereceu um caminho alternativo radical para a ciência econômica. O argumento do cálculo lançou um desafio ao socialismo que ainda ressoa forte. E a defesa dele do liberalismo clássico continua sendo uma fonte de inspiração e, claro, de muita controvérsia. Exato. E o trabalho dele nos confronta com perguntas que, nossa, não envelhecem, né? Qual o papel do conhecimento, aquele conhecimento disperso, tácito, na coordenação econômica? Quais são os limites reais e os perigos da intervenção governamental? Qual a natureza da própria ciência econômica? Ela é mais parecida com a lógica ou com a física? Essa tensão entre a ordem espontânea que o Mises via no mercado e as tentativas humanas de planejar e controlar tudo. Isso continua no centro dos debates políticos e econômicos atuais e quando diretamente as preocupações dele lá atrás. Pois é, fica aqui então uma provocação para quem nos ouve. Num mundo que parece cada vez mais complexo, volátil e que clama por soluções rápidas, muitas vezes através de intervenções estatais, qual o espaço para uma abordagem como a do Mises? Uma abordagem que desconfia tanto de soluções de cima para baixo, que valoriza princípios lógicos acima de resultados imediatos e que aceita que o progresso muitas vezes emerge de processos que ninguém planejou ou controla totalmente. Será que essa ênfase na pura racionalidade da ação não acaba subestimando a força de outros fatores culturais, psicológicos, emocionais na nossa vida econômica? Enfim, matéria para reflexão. Até nossa próxima exploração.